Você já decidiu que vai comprar um water cooler, mas agora você está em dúvida sobre qual water cooler você vai comprar, qual a medida certa, você vai comprar um de 120, 240, 280, 360, 420, e aí você fica pensando, será que é suficiente? Será que eu preciso de um 360? Será que eu preciso de um de 120? Será que compensa a diferença de valores? Será que muda muito o desempenho de um water cooler maior para um water cooler menor? Para responder essa pergunta, nós recebemos um auxílio e por isso eu vou trazer hoje para vocês um vídeo mostrando a diferença entre os water coolers de diferentes medidas e qual seria a performance num processador topo de linha, como um i9, e responder se você realmente precisa de um water cooler tão poderoso ou mais caro para o seu processador. Você precisa investir tudo isso? Vale a pena? Vale a diferença? É o que a gente vai descobrir. E na verdade os testes que a gente vai mostrar aqui foram todos realizados pelo Hardware Canucks, inclusive eu vou deixar o link aqui na descrição e recomendo que vocês assistam o vídeo. Mas caso você tenha um pouquinho de dificuldade com o inglês ou sei lá, você quer entender um pouquinho melhor os testes, eu vou trazer aqui para vocês uma explicação e tentar ajudar um pouco na hora dessa escolha do water cooler. Chegando nesse ponto aqui, eu imagino que você já decidiu que você quer um water cooler mesmo. O water cooler ele tem realmente algumas vantagens em relação ao air cooler. Uma delas é a estética, outra é a área de dissipação, um pouco maior, e a gente tem o fluido ali que ajuda, e o nível de rotação que costuma ser mais baixo. É claro que isso não quer dizer que não existam air coolers tão competentes quanto os water coolers que você vai ver nesses testes ou que você pode encontrar no mercado. Tem air coolers que podem ser melhor do que diversos outros modelos de water coolers que têm um preço inclusive inferior. Mas se você chegou aqui e já decidiu que quer um water cooler, eu vou tentar te ajudar em relação às medidas. E só para deixar claro aqui, o Hardware Canucks testou todos os water coolers de diferentes medidas da mesma fabricante. Todos são modelos da Corsair. E isso é interessante porque mesmo dentro da linha da fabricante, que compartilhe o mesmo nome, podem existir diferenças de especificações, podem ter gerações diferentes. Normalmente isso não ocorre, ou seja, eles utilizam a mesma geração das bombas ou a mesma tecnologia para os radiadores e para as fãs, mas pode existir. Bem interessante que a gente vai ter um comparativo aqui de um line-up completo com as mesmas tecnologias. E eles testaram aqui o water cooler de 240, 280, 360 e 420. Aí vocês perguntam, por que não tem o de 120? Bom, porque o de 120 o resultado seria um só, thermal throttling, ou seja, o processador ia diminuir a performance porque ia atingir a temperatura máxima e ele ia trabalhar assim o tempo todo em estresse, porque a gente está falando de processadores topo de linha. E eles escolheram um processador topo de linha como o i9 13900K porque ele justamente dissipa bastante calor. Não quer dizer necessariamente que os resultados aí vão ser os mesmos que você vai encontrar na sua casa, mesmo que você utilize um 13900K. Aqui o cenário é controlado e a sample deles, a amostra, o processador deles pode ser diferente do seu, porque existe a tal da loteria do silício, onde um processador pode trabalhar mais quente do que o outro, ainda que ele trabalhe no mesmo clock, porque ele pode utilizar mais tensão para isso, ou seja, ele é um processador que é um pouco menos eficiente. É por isso que existiam os processadores KS da Intel, que são aqueles que são amostras escolhidas a dedo. São processadores que operam em clocks mais altos e normalmente com uma tensão um pouco menor, justamente para conseguir chegar nesses clocks mais altos. Mas ainda na loteria podem existir diferenças. Os processadores não são idênticos. Além disso, eles também utilizaram um cenário controlado, então com temperatura ambiente controlada, com o mesmo processador, com as mesmas especificações para cada water cooler, com o mesmo TDP, com a mesma rotação, enfim. É um cenário ideal e necessário. Você precisa ter uma metodologia para poder tirar conclusões disso. E também é bom lembrar que para fazer esses testes, eles precisam seguir alguns procedimentos específicos, como, sei lá, pré-aquecer o líquido para que chegue numa temperatura de operação normal, deixar um tempo rodando, benchmark, como um Blender, um Cinebench da vida, para que estabilize, né, a temperatura do líquido para a gente ver como que vai ser o desempenho real. Não adianta você rodar um teste rápido e achar que vai ser igual. O water cooler pode se comportar de forma diferente justamente por ter, de repente, uma área de dissipação maior, ter mais líquido dentro. Então, tudo aqui foi conduzido como deve ser um teste para você fazer uma comparação. A primeira coisa interessante que eles levantaram aqui são os preços, né? Isso, obviamente, lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil é um pouco diferente, eu vou comentar sobre isso. Lá você encontra a partir dos $50 water coolers de 240mm. Aqui no Brasil, você deve encontrar water coolers na casa dos 250, 300 reais também. Você, inclusive, cruza a linha com os de 120, por isso que o de 120 ele não vale tanta pena, né? Você consegue encontrar water cooler de 240 mais barato do que 120 lá.
Então o de 120 realmente eu também não recomendo mais, apesar dele ser suficiente para você refrigerar processadores mais modestos, né, que tem um TDP bem mais baixo, eu acho que não vale tanto a pena assim, às vezes é melhor ir para um air cooler mesmo. Em compensação de 280mm, que aqui no Brasil é bem raro, ele já começa ali na faixa dos $110 mais ou menos, onde você já encontra o watercooler de 240 mid-range, ou seja, que tem um preço intermediário, e você também cruza a linha dos de 360mm. Então essa faixa, o miolo ali desses watercoolers, o preço ele é muito parecido, porque você encontra watercoolers de preços muito próximos com medidas diferentes. O de 420 já é mais caro, é para cima dos $150 aqui no Brasil, é bem mais raro você encontrar o de 420 e também o de 280. Infelizmente, como vocês vão ver aí, vocês vão descobrir por quê. Mas o de 280 é bem mais difícil de encontrar, enquanto que o de 360 e 240 são medidas mais comuns, principalmente no Brasil. E os preços não fogem muito aqui dessa amostra, se a gente converter para o preço Brasil. Os de 240 e 360 também acabam meio que se encontrando ali na faixa de preço. Outra informação importante é que não é só o tamanho do radiador que importa, também tem a relação das fãs. E as fãs têm um papel muito importante da diferença de um radiador ou de um water cooler para o outro, porque se você utiliza o mesmo padrão Azetec, se você utiliza a mesma rotação de bombas, as mesmas especificações, se tem a mesma quantidade de fluido, se tem o mesmo radiador, o mesmo projeto de radiador, o que vai fazer diferença mesmo é a fã que está sendo utilizada no projeto. E aqui a gente consegue ver que o tamanho das fãs influencia, e é claro, também as especificações dela, né? Nesse caso aqui a gente está comparando uma fã de 140 com uma de 120 da própria Corsair. E a gente vê que numa velocidade menor, a fã de 140 consegue mover mais ar e tem uma pressão muito próxima do que você vai encontrar na de 120. A de 120 obviamente consegue uma rotação maior, o que significa que em algum momento você pode forçar a rotação e conseguir equilibrar isso, mas você também vai ter um nível de ruído maior. Então, como eu disse, isso aí muda bastante. E um radiador de 360 para 280, por exemplo, tem também a diferença da área da própria fã que é ocupada, né? Como teve um membro lá do canal que lembrou, o Cabral, ele falou assim, olha, o de 360 você vai ter ali os 3 miolos de fã, né? Que tem aquelas partes que não são realmente utilizadas para empurrar o ar para o radiador, enquanto que na de 280 são só 2 fãs. Então você tem uma área de dissipação ou uma área para o ar passar muito maior do que a de 360 ou um pouco maior do que a de 360, coisa de 9, 10% ali. Mas tudo isso faz diferença quando você está comparando eles lado a lado. E começando os testes aqui, eles fizeram o primeiro teste em 180 watts, então eles limitaram ali o TDP do processador. Isso é importante, né? Não adianta você botar tudo no automático ali, porque cada water cooler vai se comportar de uma forma diferente, dependendo de como tá a configuração da placa-mãe, para como ele foi projetado, enfim, tudo isso acaba alterando um pouco o resultado. Aqui eles colocaram em 180 watts full load, a temperatura ambiente está em 24 graus, nível de ruído aqui em 35.3 decibéis. Eles rodaram o Blender, que é uma aplicação profissional, um programa para renderização 3D e que realmente usa bastante o processador, então ele vai forçar muito o seu processador, lembrando que isso aqui é uma situação para render, ou seja, uma situação extrema. Aqui a gente consegue ver que é bem interessante, né? O de 240 ele começa com uma temperatura mais alta quando a rotação está mais baixa, a mesma coisa para o de 280, 360, se a gente comparar com o de 420. O de 420 ele começa, né, ali com uma rotação mais baixa e na casa dos 67 graus mais ou menos. Então ele obviamente vai ser mais frio, ele tem uma área maior, ele tem mais fluido dentro, né? Você vai conseguir uma performance melhor. Mas é interessante a gente notar que, por exemplo, 280 e 360 eles ficam muito próximos. E a gente viu ali a comparação de fãs, né? Lembrando que o de 360 leva 3 fãs de 120 e o de 280 2 fãs de 140. Então mesmo com essas diferenças ali, você percebe que o de 280 e o de 360, até certo ponto, eles acabam meio que dividindo ali, né? O mesmo espaço, a mesma temperatura e o mesmo nível de ruído, né? Isso com um TDP de 180 watts. E aqui a gente consegue ver o resultado a 38 decibéis, então eles normalizaram ali para 38 decibéis e nesse nível de ruído, o de 420 pega 65 graus, o de 280 67, o de 360 67.2 e o de 240 69.6. Então, os três conseguiram entregar uma performance boa. Isso porque a gente está com um TDP limitado, o que significa que se você tiver um processador que não vai dissipar tanto calor assim, você pode até ter um nível de ruído maior, uma temperatura um pouco mais alta de operação. Do watercooler de 240 para o watercooler de 420, por exemplo, a gente teve uma diferença ali de uns 5 graus mais ou menos. É bastante coisa se você estiver próximo do limite. Se você não estiver próximo do limite, significa que ele está conseguindo extrair o calor ali do chip e jogar ele aí no ambiente. Então é suficiente já, né? Agora, o que aquele teste não mostra é que você pode perder um pouco de performance se você não tiver uma margem térmica maior. Esses novos processadores, como eles trabalham? Eles vão, quando você puxa todo o processamento, poder de processamento deles, se você precisa fazer uma renderização, se você precisa realmente usar todos os núcleos, ele vai subir o clock no máximo que ele conseguir, ele vai extrair tudo que você deixar de limite para ele, aqui 180 watts, se você colocar o limite da Intel, ou se você
liberar os limites, ele vai forçar ao máximo até ele encontrar um limite. O limite pode ser a tensão ou o limite pode ser a temperatura, que é o que normalmente ocorre. Então ele vai forçando, ele chega na temperatura máxima de operação dele e ali o que ele faz? Ele começa a diminuir o clock para manter aquilo ali. Então não é como se, ele vai baixar a temperatura. Não. Ele vai diminuir o clock. Então diminuindo o clock você vai perdendo, né, percentualmente a performance. Ele vai acabar mantendo, quando ele encontrar o teto ele vai manter e aquela é a performance que você vai ter. E aqui a gente consegue ver que mesmo no 180 watts, o de 240 ele mantém um clock mais baixo do que o de 360, do que o de 280. Já o de 420 ali ele fica muito próximo disso, apesar dele ter um nível de ruído, um nível de temperatura menor, né? Então ele trabalha ali com o processador mais frio, com um ruído menor, mas mesmo assim o clock trabalha bem próximo, né? A custa de você ter um pouco mais de ruído, uma rotação maior nas fãs, o de 240 e 360 conseguem cumprir com essa tarefa no 180 watts. E aqui, como vocês podem ver, os clocks, eles ficam basicamente a mesma coisa. O de 240 faz 4.6, 4.569 na verdade, enquanto que o de 420 faz 4.611. Uma diferença praticamente imperceptível, pelo menos no 180 watts, o que significa, de novo, que apesar dele manter um clock mais baixo, não é um clock absurdamente mais baixo. Você viu, 4.5 aqui ele começa com os 35 decibéis, na casa dos 38 decibéis ali, ele tem alguns megahertz a menos. Mas você não vai comprar um 3900K ou um processador topo de linha para ficar rodando ele com TDP limitado, senão você não precisaria gastar tudo isso com um water cooler. Na verdade, inclusive ali isso mostra um cenário interessante, né? Se de repente você, sei lá, montou um PC e tá achando que tá esquentando muito e você nem tá usando muito, ou você precisa sustentar, né, uma carga de trabalho por um período muito longo e você fala assim, putz, eu prefiro que ele fique estável do que ele comece, sei lá, da thermal throttling, você pode simplesmente limitar o TDP do processador ou forçar a rotação das fãs do radiador, né? E aí, quem sabe, você consiga estabilizar um pouco mais. Aqui, a gente vai usar agora os limites da Intel, 253 watts para o 13900K, e a gente começa a ver algumas diferenças aqui. Por exemplo, o de 240, se você pegar ele com nível de rotação mínimo, né, com nível mais baixo de ruído, ele vai bater ali já na casa dos 92 graus, isso rodando Blender de novo. O de 280 e 360 continuam disputando ali no intermediário, então eles entregam uma performance muito próxima, enquanto que de 420 consegue uma temperatura bem mais baixa nesse caso. Então, obviamente, conforme você vai encontrando o limite do water cooler, vai aparecendo a diferença deles. E já nesse caso, a diferença aqui nos 38 decibéis já vai para casa dos 6 graus mais ou menos, do de 240 para o de 420, o que pode não parecer muita coisa nessa tarefa especificamente, né? Mas dependendo de outros fatores, se você não tem um ambiente controlado e tudo mais, significa que vai ficar um pouco mais complicado para manter essa temperatura. Nesse caso aqui, ainda existe a temperatura, tem também a questão do nível de ruído, né, que é bem importante, mas todos eles conseguem empurrar o 13900K sem dar o thermal throttling, apesar do de 240 chegar mais próximo do limite, chegando ali nos 89 graus, lembrando que batendo no 100 ele começa a dar thermal throttling. Outro teste interessante foi com os performance cores ligados somente, eles desativaram os efficient cores, e um teste mais para curiosidade, né, afinal não é muito comum se fazer isso, você precisa fazer alguns ajustes, mas aqui a gente vê um cenário muito parecido, né, com o de 420, 280 e 360 empurrando os clocks muito próximos, enquanto que o de 240 fica ali um pouco abaixo, mas também consegue sustentar. Então você até consegue chegar lá, mas você vai ter que pegar um nível de ruído maior, e os water coolers superiores vão conseguir fazer a mesma coisa com um nível de ruído, um nível de rotação menor. Mas isso aqui tá muito fácil, você não compra um processador desbloqueado para overclock para deixar ele bloqueado, por isso que eles testaram sem os limites, ou seja, até onde der. E aqui a gente vê onde o de 240 pede água, literalmente, porque ele já bate direto nos 100 graus e ele só consegue sair dos 100 graus lá para os 40, 41 decibéis. O de 280 e 360 não se saem tão diferentes assim, pelo menos até os 38 decibéis, quando eles conseguem diminuir um pouco a temperatura, ou seja, conforme você vai aumentando o nível de ruído, ele vai também conseguindo trazer uma performance melhor, extrair mais calor. O de 420, curiosamente, já começa nos 98 graus. Não é tão longe assim dos 100 graus, são só 2 graus, mas ele mantém isso constante, pelo menos até os 40 decibéis, depois ele começa a cair bem mais e chega ali até 94, 93 graus. E claro, isso reflete também nos clocks, a gente vê aqui, por exemplo, o de 420 batendo 5.3, enquanto que o 240 bate 5.1, 5.2, mas são só 100 MHz. Então não é uma grande diferença de performance no final, ela vai existir, mas não é tão gigantesca assim. Mas e se você não for renderizar nada? Porque a gente costuma muito testar placa de vídeo, processador, air cooler, water cooler, testar isso no estresse. E o próprio nome já diz, né? É um cenário de estresse, ou seja, você está levando ele ao limite para ver quais são os limites. Aqui no caso, o limite de temperatura, o nível de ruído, o que vai acontecer. Mas se você não for fazer nada disso, se for simplesmente jogar, como é que vai ser o resultado? Isso aqui serve para você? A resposta é que mais ou menos. Para jogar, a
carga é muito menor em cima do processador. Ele não vai ser tão exigido quanto uma aplicação profissional. Então, o resultado vai ser diferente. Mas eles testaram também nesse cenário. E aqui é interessante, né? Eles colocaram sem nenhum limite. Faz até sentido, né? Já que você não vai estar usando ele para renderizar nem nada, você pode liberar os limites ali do processador. E aqui eles testaram no Doom em 1080p, ou seja, para arrebentar de FPS. E a gente vê aqui um desempenho bem interessante. O de 240, por exemplo, começa na casa dos 68 graus, o que é muito próximo do de 360. Já o de 280, ele começa abaixo dos 66, ali para 65 graus, e o de 420 começa ali na casa dos 63 graus. Isso a gente tá falando de um cenário com nível de ruído bem baixo, galera. Estamos falando aqui de 35, 36 decibéis. É bem baixo mesmo. E aí, se você vê em relação à performance, praticamente a mesma. De 647 para 656 é uma diferença que você não vai perceber, principalmente nesse jogo. Mas, no geral, é uma diferença bem pequena de performance. Vai afetar, porém, também o processador vai operar de formas diferentes quando ele encontrar o limite térmico dele, para ele operar ali mais tranquilamente. Mas já que você tem essa margem toda, não seria melhor, de repente, você diminuir o nível de ruído? Afinal, essa não é uma das vantagens do watercooler. Ele tem uma área de dissipação grande, ele tem um radiador, ele tem um fluido. Seria. E eles testaram aqui em 500 RPM a fan. Ou seja, a fan no mínimo que dá ali, né, praticamente. E aqui a gente viu o de 420 saindo muito bem, segurando abaixo dos 90 graus. O de 360 segurando próximo dos 90 graus e o de 280 ali para casa dos 95 graus, enquanto que o de 240 bateu 100 graus. Ou seja, não conseguiu tancar. Mas é interessante ver que o de 360 aqui, nesse cenário, ele saiu melhor do que o de 280. Ele tem uma áreazinha um pouco maior ali, né, pode ter um pouco mais de fluido e tal, e tem uma quantidade maior de fãs. Então, dependendo do cenário, pode fazer diferença. Depende muito do cenário. Porque numa rotação mais baixa, talvez ele consiga empurrar mais ar, ou a área do radiador acabe ajudando mais a dissipar, já que a gente tá com as fãs rodando muito, numa rotação muito baixa. Eu acho que é isso aqui que você acaba levando em conta. E no fim, esse eu acho que é um dos resultados mais interessantes da gente comentar. Por quê? Vocês viram aqui, a diferença de performance não é tão grande. Se você tá utilizando ali o mesmo cenário, lembrando que eles fizeram com a mesma rotação de fãs. Então a fã não fica oscilando e tal. O nível de ruído é que eles vão subindo, né, o nível de ruído junto com o nível de rotação das fãs, e aí você consegue ver o mesmo cenário em todos os watercoolers. É claro que não representa a situação real, o watercooler ele vai operar de formas diferentes, você vai ter um nível de ruído diferente, dependendo de qual watercooler você vai comprar, de qual fã ele utiliza, qual a pressão estática que ele tem, né, qual o CFM das fãs e qual a construção dela, né, se ela é de fluido, se ela é de rolamentada, o que que ela é. Então vai fazer muita diferença nisso. Em relação ao watercooler em si, a maioria deles usa o padrão AZTEC, que é uma patente da indústria. Então, conforme vai mudando a versão, meio que muda para todo mundo. Você vai utilizando as novas tecnologias, as atualizações de projeto, e você pode fazer alguns ajustes, mas não muitos ajustes. A principal diferença vai acabar ficando mesmo para a área do radiador, para o projeto do radiador, ou mesmo as fãs, que são a principal diferença de um fabricante para o outro. E inclusive tem muita gente que pergunta, nossa, por que é tão caro, né, um watercooler de 360 de uma marca, de outra marca? Pode ser principalmente em relação às fãs. E é claro, você também vai pagar um pouco pelo status da marca, ou pelo pós-venda dela, ou pela garantia que você tem, e pelo tanto de testes que eles fizeram naquele radiador especificamente, ou naquele projeto especificamente. E vocês podem procurar aí a diferença de preço de uma fã barata para uma fã cara, pode ser bem grande. Inclusive pode ser a diferença de preço que você está pagando de um watercooler mais simples para um watercooler mais caro, de uma marca mais conhecida e de uma marca menos conhecida. Então, isso acontece, mas eu acho que o principal depende do cenário que você vai usar. Se você vai usar para aplicações profissionais, obviamente eu imagino que você vai pegar o melhor possível, o melhor custo-benefício possível. No Brasil, o cenário é um pouco diferente. O watercooler de 360 costuma estar num preço mais interessante. Você encontra watercoolers de 240 bem baratos, mas no meio do caminho você já encontra watercoolers de 360 que podem dar conta do recado. Se você tem um processador mais simples, você tem um i5, se você tem um i3, você tem um Ryzen 5, um Ryzen 3, ou mesmo um Ryzen 7, um i7, talvez você nem precise do de 360. E se você for então usar para jogar, você viu que o do 240 dá conta. Tudo vai depender do nível de ruído que você vai ter. Eu pessoalmente prefiro o watercooler pelo baixo nível de ruído. Então eu prefiro setar as fãs para uma rotação mais baixa, a bomba numa rotação constante, até eu encontrar um equilíbrio do sistema, onde ele vai conseguir trabalhar com o desempenho que eu quero e um nível de rotação das fãs e um nível de ruído mais baixo. Então vocês viram que entra uma série de fatores na hora de escolher o watercooler, e em relação à medida, eu acho que um dos principais fatores é como vai te incomodar o ruído, quanto você precisa dissipar, para qual aplicação. É para jogar, legal, é para jogar, mas você vai botar no automático e não se importa com barulho? Então de 240 já vai resolver até mesmo um 13900K. Claro que eu acho que se você vai investir num 13900K, num 14900K, num 15900K, qualquer processador top de linha, eu acho que você pode investir um pouco mais numa refrigeração para você ter um nível de ruído mais baixo. A
não ser que você mora embaixo do trilho do trem ou na sua casa seja muito barulhento, você realmente não se importe. Eu digo por experiência própria que para mim hoje faz muita diferença o nível de ruído. Então essa é uma das principais qualidades, porque realmente em relação à performance eles vão ficar bem próximos. Vai ser uma diferença de alguns graus, mas como eu costumo dizer, se você tá com essa dificuldade, nossa, eu preciso de 2 graus, 3 graus, é porque seu problema provavelmente já é outro. De repente o teu case não tem um airflow bacana, de repente o lugar que o PC tá, ele não vai ajudar muito e eventualmente isso vai acabar sobrecarregando. Ah, mas eu vou pegar esse aqui porque ele tem 5 graus a menos. Mas se o seu ambiente for muito quente, não vai ajudar, porque uma hora isso vai saturar o ambiente que está o próprio PC. Então, se ele começa ali com uma temperatura ambiente de 30 graus e ele começa a despejar uma temperatura muito alta no ambiente, um ar quente ali, a temperatura ambiente vai aumentar também e isso eventualmente vai acabar afetando a temperatura do PC. Então, leve esses fatores em consideração na hora de comprar o seu water cooler. Saiba que depende da aplicação, vai ser suficiente. Se você está procurando um water cooler para jogar, procure testes em jogos, não procure testes extremos, porque talvez na situação que está sendo testado não seja ideal para você, mas para a situação que você vai usar no dia a dia, ele pode ser mais do que suficiente. E vocês, qual water cooler vocês escolheram? 120, 240, 280, 360, 420? Qual que vocês pegaram? Deixa aí nos comentários qual que é a configuração que você fez. Você usa um processador topo de linha, você só joga, você usa para renderizar 3D? Para que você usa o water cooler? Você acha melhor o air cooler ou water cooler? Deixa aí nos comentários, aproveita, deixa o like, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos e confere o vídeo lá do Hardware Canucks, o link tá aqui na descrição. Vamos prestigiar o trabalho deles porque deu muito trabalho para eles fazerem esse comparativo. Se tá calor pra gente, imagina pra você, né? Processinho tá brabo, né? Processinho tá bem não, cara. Calorzão que tá fazendo, processinho passando mal. Seu processador também deve estar passando mal. Talvez ele precise um pouco de fluido. Você gosta de piscina, né? Seu processador pode gostar de um water cooler. Gosta de líquido, fluido. Agora fica aí na exaustão do notebook, passando mal.